Bem-vindo, energéticos, bem-vindo, novos energéticos, ao canal do Vetor Elétrico. Hoje, excepcionalmente, estamos apresentando o nosso vídeo numa segunda-feira. Logo, vocês vão entender. Mantenha esse canal ativo. Aliás, hoje eu convido vocês, todos vocês que estão aqui nos visitando, para que coloquem o nome da cidade, os nomes das cidades de cada um de vocês. Isso melhora o nosso contato e melhora o contato entre vocês também. Vamos tratar de um assunto urgentíssimo, que é a destruição do patrimônio nacional, a destruição do patrimônio brasileiro, aquele que nós todos ajudamos a construir. Temos pressa em informar e contamos com todos vocês para multiplicar essas informações. É algo que sempre aconteceu no Brasil, apesar de não ser exatamente do conhecimento dos brasileiros. As informações são repassadas pela mídia, escrita ou televisionada, de modo truncado, modificado e normalmente enganador. É isso que está acontecendo hoje. E os roubos, porque esse é o verdadeiro nome, os roubos continuam acontecendo em benefício de poucos grupos, de ricos, e sem qualquer pudor de aumentarem suas riquezas com aquilo que é do povo, em prejuízo de uma nação inteira e sua população, no caso o Brasil e nós, brasileiros, que realmente trabalhamos, que realmente produzimos para que o país continue sendo Brasil. Direto ao assunto. Vamos contar um pouco sobre as privatizações que já aconteceram ou que foram tentadas, né? Porque isso acontece, elas são realizadas e às vezes são tentadas e normalmente são barradas pelo povo, tá certo? Por pressão do povo é que essas privatizações danosas ao país nem todas acontecem, tá certo? Primeiro, tudo de ruim que já fizeram em outros países, inclusive a privatização ou as privatizações do setor elétrico, tudo de ruim que fizeram lá, aqui no Brasil conseguiram fazer pior. Em outros países também teve prejuízo aos povos daqueles países. Mas se era ruim lá, aqui no Brasil os políticos conseguiram fazer pior, os governos conseguiram fazer pior. No livro A Eletricidade do Brasil, a Eletricidade no Brasil do Império à República de hoje, tivemos a companhia de grandes nomes a prefaciá-lo e a apresentá-lo, pois resolvemos aproveitar o conhecimento dessas pessoas para continuar mais uma luta contra a privatização do setor elétrico brasileiro, do setor elétrico nacional, exatamente como hoje ocorre. Usamos Furnas e CEMIG como exemplos de empresas públicas e apresentamos motivos pelos quais não deveriam ser privatizadas. E Collor estava com sede de entregar tudo. Itamar Franco pegou como presidente uma armadilha montada pelo desgoverno Collor e foi uma passagem para outro privatista faminto chamado Fernando Henrique Cardoso, o FHC. As informações repassadas pelos que acompanharam os processos de repasse do patrimônio público ao setor privado, ao setor do lucro, mostram como agem os agentes políticos escolhidos, ou não, claro, né, para administrar o patrimônio do país, do nosso país. Vamos voltar a usar a analogia da residência de cada um de nós. Vamos enxergar o Brasil como um grande condomínio, onde nós somos os inquilinos e temos um condômino eleito para administrar o local. De repente, sem assembleia, sem aviso, você descobre que o tal condômino quer privatizar a caixa d'água do condomínio. Logo depois quer terceirizar o jardim
e quer privatizar a área de lazer. Seu filho deverá pagar para ter acesso ao local onde sempre brincou, como um direito que tem quem mora no condomínio. E você, quer usar a piscina? Quer fazer um churrasco na área comum? Quer chamar os amigos e familiares para um encontro social? Esqueça. Você terá de pagar todas as vezes que quiser usar no local que já é direito seu, por ser inquilino e já pagar uma quantia destinada a isso. Assim é o Brasil. Nós somos os inquilinos. O presidente é o condômino. Os deputados são nossos representantes. Os senadores representantes do Estado brasileiro. A taxa de condomínio são os muitos impostos que pagamos para construir o patrimônio nacional. As empresas estaduais como Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Chesf, Eletronuclear, Itaipu, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CEPEL, Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, CEMIG e outras tantas a serviço de cada brasileiro. E o que fazem os políticos contrários ao povo? Ora, querem entregar o nosso patrimônio ao setor privado, querem ser corrompidos, e são corrompidos, para aprovar essa entrega. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional, com letras minúsculas. Vamos mostrar o que já aconteceu como exemplo para que todos vocês criem suas próprias opiniões e tomem a defesa daquilo que considerar de vocês. Em uma audiência pública no anexo 3 da Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, o presidente dos trabalhos era Nelson Jobim, mais um da curta era Collor. Fomos convidados pelo deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e um repórter de uma rádio de uma cidade aqui próxima de nós nos acompanhou. E esse repórter viu a resistência que tiveram para nos inscrever entre aqueles que iam ter direito ao uso da palavra. O então deputado Paulo Paim, hoje é senador, interferiu e fomos inscritos. O então deputado, aliás, era o representante, do governo, que era o presidente da mesa, só nos olhou, pois tudo era carta marcada, como hoje, quando dissemos que queríamos comprar Furnas. Quando nós fomos chamados ao uso da palavra, a subir na tribuna, ele nem nos olhou. A imprensa, a grande imprensa, não estava presente. Estava em uma sala. Estavam falando de pizza. Não estavam ouvindo a audiência pública. Estavam todos recolhidos lá fora falando de pizza. E isso eu vi pessoalmente quando fui entrevistado pela rádio, por telefone. O repórter da rádio colocava o microfone dele nos alto-falantes do teto do auditório Nereu Ramos para escutar, para ouvir o que eu falava. O presidente da mesa, Nelson Jobim, não olhou para a nossa cara. Só olhou quando nós dissemos que queríamos comprar Furnas. Ele se voltou e perguntou: vocês têm dinheiro? Você tem dinheiro? E nós respondemos: ora, os que pretendem comprar, entre aspas, comprar Furnas, também não usarão o dinheiro deles para isso. O BNDES emprestará nosso dinheiro a longos prazos, e juros ofensivos para a compra, e as chamadas moedas podres também entrarão no negócio. O que são moedas podres? Moedas podres são papéis que o governo emite para que as pessoas ou empresas e bancos comprem, com uma nota promissória. O governo arrecada dinheiro para usar para o que ele precisa, ou segundo ele diz que precisa. Aqueles papéis ficam no poder dos bancos e das empresas ou pessoas com uma dívida que o governo tem com essas entidades. E normalmente, como a dívida agrária, papéis da dívida agrária, isso aí vai perdendo valor. E são chamadas de moedas podres. Mas essas pessoas, essas empresas, esses bancos que compram, sabem muito bem o que vão fazer no futuro. Olha só, as privatizações aceitam moedas podres que, na ocasião que são repassadas ao governo, no mercado financeiro, elas valeriam a metade
do que deveriam pelo menos valer. Então, BNDES emprestar dinheiro e aceita nas privatizações essas moedas podres que o governo pega de volta e não tem lucro nenhum, muito menos nós, né? Ou seja, as empresas, as entidades que querem comprar as nossas empresas não gastarão quantia significativa para ganhar empresas lucrativas, como as nossas estatais, e passar a lucrar apenas eles, e não o povo nem o governo, com a produção das mesmas. E isso aumentando as tarifas também. O povo paga o pato. Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos entre 1933 e 1945, disse, preste atenção no que esse presidente estadunidense disse, é inadiável a absorção pelo Estado dos serviços de energia elétrica para que os próprios governos não fiquem submetidos a um poder de tal natureza. Olha só o que o cara pensava naquela época. Isso ele segue até os dias de hoje. Ora, os governos brasileiros, quase todos, são admiradores dos estadunidenses. Por que não segue essa diretriz como eles? Ao contrário, aceitam que empresas daquele país, estatais chinesas, que são estatais lá, venham arrematar a preços de camelô as nossas empresas de energia elétrica. O presidente estadunidense, outro, Harry Truman, em mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, em 5 de janeiro de 1949, disse, entre outras coisas, o seguinte: rechaçamos a teoria desacreditada de que a sorte do país deve estar em mãos de uns quantos privilegiados. Cremos, ao contrário, que nosso sistema econômico deve assentar sobre uma base democrática e que a riqueza tem de ser criada para benefício de todos. Benefício de todos. Continuando, devemos aprovar um programa que nos permita utilizar as reservas petrolíferas submarinas que nos pertencem e devem continuar pertencentes ao governo federal. Será isso que estão fazendo com a nossa Petrobras? Não. Ele disse ainda, a energia elétrica de propriedade pública deve ser levada às zonas consumidoras por meio de linhas de transmissão do Estado, a fim de proporcionar eletricidade aos preços mais baixos que seja possível. Era assim que era para ser. Se fossem seguidos os preços que as estatais vendem o nosso quilowatt-hora para as empresas distribuidoras, o consumidor teria energia barata. Por isso, os Estados Unidos se transformaram em uma grande nação. Enquanto aqui fazemos o contrário e contribuímos para que eles fiquem cada vez mais fortes e nós cada vez mais dependentes. Osni Duarte Pereira, um dos representantes do nosso livro, um dos apresentadores do nosso livro, A Helicidade no Brasil do Império, a República de Hoje, saudoso jurista, ex-conselheiro da República e professor do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, escreveu que o projeto de Constituição Brasileira, que se transformaria na Constituição Federal, na CF de 1967, esse projeto da Constituição foi escrito pelo chefe do Departamento Jurídico da Brazilian Trashon, em sua subsidiária Rio Light, e que foi colocado como ministro da Justiça pelo Marechal Castelo Branco. Um cara representante do setor privado internacional escreveu o projeto de Constituição Brasileira. Foi fácil para a Light, então, transformar-se na maior concessionária de serviços públicos do mundo e a maior empresa privada no Brasil. Os lucros que ela obtinha aqui, quando não eram remetidos para o exterior, para onde fica a sua sede, eram usados, esses lucros, para a compra ou participação em empresas, aliás, de grande rentabilidade, vejam só, como a Swift Armor, a Skol Caracu, a Fábrica Peixe, a Companhia Amazonense de Mineração,
as tecelagens Artex e Garcia, de Blumenau, Banco de Investimentos Brascan, Sardinhas Gomes da Costa, Gávea Hoteleira, associada à Pan American Airways, a financeira Crefinan, etc., formando um império destinado a sugar lucros e canalizá-los para o Canadá e outras regiões do mundo, menos para o Brasil, de onde obtinha as riquezas. No livro, Barbosa Lima Sobrinho também nos brindou com sua nacionalidade, defensor que era do Brasil independente. Com ele, Paulo Paim, jornalista Ricardo Bueno, Paula Biegemann, professora da USP, jornalista e advogado Aníbal Fernandes, o deputado federal de São Paulo, Maurício Mariano, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali, o general de exército Antônio Carlos de Andrade da Serpa. Também nos apoiaram os nossos amigos de lutas, José Walter Bautista Vidal, grande cientista, criador do Proálcool, nosso amigo, coordenador de grandes projetos para o Brasil, o general Hélio Lemos, do movimento nativista, e o coronel Máximo, coordenador deste movimento. Todos contra a privatização de Furnas e do setor elétrico. Ou seja, nós somos acompanhados por grandes nomes, não é só o povo anônimo como nós, não é? Grandes nomes defendem o Brasil, defendem o patrimônio público, defendem o setor elétrico brasileiro. Como se faz as privatizações hoje? Dos mesmos moldes de antigamente. Não mudou nada. Nem inspirações os entreguistas têm para criar novos métodos que continuariam a se chamar roubo do patrimônio brasileiro. Nós precisamos da participação do povo para defender o que é seu. É por isso que nós estamos chamando vocês. Vamos ficar com maus serviços e preços altos, como já aconteceu quando o setor elétrico brasileiro era privado. A medida provisória da privatização da Eletrobras poderá ser votada amanhã, 18 de maio, caso o povo não reaja. O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, eu quero lembrar uma privatização em particular, só para mostrar como realmente é feita a privatização no Brasil. Eu quero lembrar a privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado engoliu todos os compromissos futuros do plano de pensão dos funcionários. Olha só, pegou todos os compromissos que a empresa, que o banco tinha, que poderia passar para os compradores e ficou para ele. O então governador Marcelo de Alencar tomou de empréstimo 3,3 bilhões de reais para bancar o roubo, enquanto o banco foi vendido por 330 milhões de reais. Olha só, o governo do estado emprestou para bancar isso aí, para bancar a privatização, 3,3 bilhões de reais, enquanto o banco em si foi vendido por 330 milhões. Tudo para livrar os compradores de futuros gastos. A mamata que agravou os problemas do Rio de Janeiro. Quem pagou essa conta e ficou ainda sem o banco público? Os cariocas e os fluminenses. Só eles foram os que pagaram a conta. Ou seja, as privatizações, quaisquer que elas sejam, nunca foram benéficas aos brasileiros. Primeiro, o governo federal autoriza que as estatais sejam dilapidadas. É esse o método. É isso que sempre usaram, que estão usando hoje. Então autoriza, deixa que elas sejam dilapidadas, que demitam especialistas, que deixem de treinar seus funcionários e aumentem as tarifas dos seus serviços. Por quê? Assim obtém um esforço maior para que essas empresas cumpram os seus compromissos, certo? Com menos funcionários, com menos dinheiro disponível, porque o governo não deixa gastar, elas demoram mais, têm mais trabalho e mais dificuldade para cumprir os seus compromissos, né? As suas obrigações com o mínimo de funcionários, entregando para o setor privado uma folha de pagamento desprezível. Por quê? Porque a taxa de salário não dá reajuste salarial e ainda demite em massa. Então vai entregar para o setor privado uma empresa com um mínimo de funcionários. Utilizam a propaganda, então, para alardear que essas empresas precisam ser privatizadas porque não têm recursos para investir, quando, na verdade, elas lucram a si mesmo e remetem dinheiro para o governo gastar e, normalmente, gastar com besteira. Elas são proibidas de divulgar seus méritos, ou seja, a empresa não pode fazer propaganda de si mesma, daquilo de bem que ela faz, de bom que ela faz, né? E o governo coloca em suas diretorias
pessoas com finalidade de destruir a imagem dessas empresas, né, de retirar sua identidade, como fez um tal de Wilson Pinto. Você já deve ter ouvido falar nessa criatura. Como fez, colocando na direção de Furnas esse tal de Wilson Pinto e depois na Eletrobras. Ele simplesmente destruiu a imagem e a identidade dessas empresas. As empresas ficam como casas, onde a governanta vende os móveis sem conhecimento dos donos, sem consentimento dos donos, sem a permissão dos donos. Ficam as mesmas casas por fora, do mesmo jeito, até bonitas, no entanto vazias por dentro. Exatamente como estão deixando o nosso país. FHC, eu chamo até esse mentiroso de BHC, que é um veneno, né? Então, o FHC chamou repetidamente as estatais brasileiras de saco sem fundo. Então, como explicar que em 1997 a lucratividade da Eletrobras explodiu para 1,5 bilhão de reais, praticamente 220% a mais que os 550 milhões de reais do ano anterior? Como é que se explica isso? De repente, de 550 milhões, saltou para 1,5 bilhão. Simplesmente porque o governo descongelou as tarifas dos serviços das estatais. Os governos sempre usaram as estatais para segurar preços, para melhorar seus índices econômicos. Sempre usou. Durante anos, enquanto a inflação continuava a aumentar os custos das estatais, os governos negavam os reajustes para as suas tarifas. Foi fácil prever o resultado que o consumidor tinha conhecimento. Nesses períodos, as estatais ficavam sem dinheiro para investir e ampliar seus serviços. E lá vinham os discursos de incompetência para justificar privatização, quando bastava o governo descongelar as tarifas para que tudo ficasse bem. Mas ele não fazia isso, segurava para manter seus índices econômicos. Caros energéticos, o vídeo hoje está bem diferente, devido à urgência do tema. O que vemos é repetição do passado. Isso cabe a nós não deixar acontecer. Tá? Vamos fazer pressão, vamos falar com os deputados e senadores dos nossos estados, vamos mandar esse vídeo para eles, ou vamos mandar o recado, lembrar a eles que eles estão lá no Congresso Nacional, com letras minúsculas, por causa do voto de cada um de nós. Tá certo? Nossa intenção é alertar e impedir que o Brasil continue a transferir riquezas para as contas de poucos privilegiados estrangeiros e nacionais, enquanto o povo está perdendo educação, saúde e alimentação, vendo parte de si morrer por falta de vacina, enquanto a prioridade do governo e do Congresso sem pátria é fazer doação das empresas que nós ajudamos a construir, com muito pesada carga de impostos que pagamos anos após anos. Por favor, divulguem. Realmente eu estou, assim, me sinto muito tocado pelo ambiente, porque eu sou eletricitário, treinei muito eletricitário, né, com minhas atividades. Sempre defendi empresa pública, participei de uma estatal, de Furnas, de outra, Eletronorte, de uma estadual, CEA, todas empresas públicas, e as defendi sempre, como agora faço. Né? Então eu peço, divulguem esse vídeo, né? Façam pressão, que é só assim que funciona, sobre os parlamentares que vão votar amanhã essa entrega do patrimônio que é a Eletrobras, Furnas e todo o setor elétrico brasileiro. Não por nós, do vetor elétrico, apenas por vocês mesmos, né? Pelos seus filhos, seus netos e todas as gerações de brasileiros que vêm aí esperando encontrar um Brasil mais acolhedor e digno de ser respeitado, digno de ser admirado por eles, como já teve época que a gente admirava o nosso país. Hoje não. E nós podemos ajudar não deixando que essa entrega, essa doação seja feita amanhã, ou seja lá que dia for. Obrigado pela presença. Vocês foram bem-vindos, como sempre. E vamos nos encontrar na terça que vem, se Deus quiser, quando serão outra vez bem recebidos. Divulguem o vídeo
façam alerta aos parlamentares que estarão com a medida provisória 1031 amanhã nas mãos, com o relatório do relator da medida, que ele vai apresentar amanhã e vai votar caso tenha maioria. Olha só vai colocar em votação se ele tiver maioria garantida. Então nós podemos fazer com que essa maioria não seja garantida e não seja votada essa medida provisória amanhã, nos dando tempo para lutar mais e juntar mais pessoas em defesa do setor elétrico brasileiro. Tá certo? Então eu vou aguardar vocês, né? É um momento grave, esse vídeo mostra isso, mostra a urgência, mostra a modificação, e eu conto com vocês e com toda a família de vocês, meus amigos energéticos. Até lá, até terça-feira que vem, quando nós vamos nos encontrar. Obrigado.